Amém. Então, irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no nosso tema de hoje, né? O tema que está em Mateus 28, versículos 18 e 19. Mas eu quero ler o 20 também. Mateus 18, 28, Mateus 28, 18, 19 e 20. Eu vou ler aqui com os irmãos para a gente pegar a mesma versão, tá bom? Vamos lá? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Podeis sentar, meus amados. Louvado seja Deus. Primeira festa de mocidade. E olha a potência que é o tema que já foi escolhido para esta primeira festa. Esse texto de Mateus, ele fala sobre o comissionamento dos discípulos. Aqui é o comissionamento, não é? Dos discípulos de Jesus Cristo. Aqui, Jesus já não era mais aquele homem humilde que andou com os seus discípulos em condições humanas, né? Em condições humanas, Jesus andou como homem. E então, nesse ponto da existência da humanidade, Jesus Cristo já havia morrido e já havia ressuscitado. Então, quem passou esse comissionamento para os seus discípulos não foi Jesus na sua primeira fase de homem, mas aqui já era o Filho de Deus revestido de todo poder e glória. Vocês estão começando a imaginar aqui a dimensão, a importância deste versículo, desse tema? Aqui não é entregue aos homens um conselho humano, uma ordem humana. Aqui é dado aos homens um comissionamento divino, espiritual, pelo Filho de Deus revestido de todo poder e glória. Aqui Jesus já tinha vencido a morte, já aqui nesse ponto da vida. Quer ver? Vamos lá para o versículo 18. O versículo 18 diz assim, ó: e chegando-se Jesus, falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui Jesus não precisava mais orar, Jesus não precisava mais jejuar, Jesus já não precisava nem sequer andar mais evangelizando na terra, igual ele fez. Era o Filho de Deus Todo-Poderoso. Presta atenção nisso aqui. É-me dado todo o poder no céu e na terra. O comissionamento foi ordenado para os discípulos do Senhor pelo Deus que tem todo o poder no céu e na terra. O ide de Jesus Cristo foi já entregue pelo Filho de Deus glorificado, Todo-Poderoso. Amém? Então, Jesus, nesse ponto, ele já havia vencido, ele já havia derrotado o diabo, o pecado e a própria morte. Não é? Quer ver? Olha Mateus, meu filho, 4, versículo 8 a 10. Quando Jesus vence o diabo ali, não é? Diz assim, ó: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Você viu que aqui o diabo já estava derrotado? Aqui Jesus derrotou o inimigo, e é interessante que ele ainda estava em condições humanas. Nunca se deve esquecer que Jesus foi 100% homem, mas foi 100% Deus na sua existência na terra. Mas aqui, ele venceu o diabo, estando ele ainda
não revertido de todo o poder no céu e na terra. Veja como Jesus é poderoso. Antes mesmo dele receber todo o poder no céu e na terra para dar o comissionamento, ele já tinha derrotado o diabo. Olha que coisa interessante. O que Jesus está nos ensinando aqui? E então, no versículo 19, nós podemos observar que vem o tema lá da nossa festa. Mateus, volta lá para 28, 19. Podemos observar que Jesus aqui, que o comissionamento não se limita apenas em pregar o evangelho, mas também levar os evangelizados ao batismo. Então, isso aqui, irmãos, foi nos dado essa noite para fazer a gente entender qual é a ordem de Jesus, o que significa o ide de Jesus. Fazer discípulo, como diz aqui o versículo, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide aqui, o fazer discípulo, não está só em pregar o Evangelho de Cristo. É um passo, mas a obra completa de Cristo, a obra de Cristo precisa ser concluída com passos importantíssimos que, se você observar, isso aconteceu na sua vida, que hoje tem um cargo na igreja, que já foi consagrado, você não simplesmente foi plantado ali, alguém deu uma palavra e te deixou ali, não. Não, observa aqui, fazer discípulos de todas as nações. A comissão, levando aqui a palavra, nós vamos observar também em Mateus 10, 5 e 6. Quer ver? O fazer discípulos vai além de pregar o evangelho. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Observa aqui que era para os perdidos aqui, queridos irmãos. O evangelho era dado aos seus discípulos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja como começa. Primeiro, a casa de Israel. Primeiro, em volta deles. Aqui eles não tinham recebido o revestimento de poder ali de Atos, não é? Eles ainda não tinham recebido a ordem comissionada aqui, o comissionamento de Jesus Cristo, mas observa que Jesus já estava preparando eles para a realização do evangelho. Por quê? Porque tudo que se vê e se move sobre a face da terra, tudo o que acontece, resume-se em uma só vontade, em uma só ordem: fazer discípulos, ganhar almas para Jesus Cristo. Veja bem como isso é importante. Qual foi a ordem que Jesus deixou na terra para que os discípulos fizessem? Além dessa, nenhuma mais. Porque todas as outras direciona para essa: fazer discípulos. Ide, fazer discípulos, pregai o evangelho a toda criatura. Então veja bem, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é para fazer discípulos, para pregar o evangelho, para ganhar almas. Quando nós recebemos uma cura, um milagre, é para fazer discípulos, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Por que Jesus daria saúde? O Espírito Santo, quando nós recebemos, por exemplo, um emprego ou algo assim, é para que a gente tenha condições de viver para realizar a obra de Deus. Por exemplo, o maior de todos os presentes que nós recebemos é o perdão dos pecados. Por que Jesus nos perdoou? Para que pudéssemos estar em condições de cumprir o ide e fazer discípulos para Jesus. Olha que tudo que o Senhor nos fez está ligado, direcionado e culmina em ide, fazer discípulos de todas as nações. Ali em João, capítulo de número 15, diz assim, toda árvore que não dá fruto, que fruto? Esse é o fruto que Jesus deixou. Tira. Mas limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Olha aqui, a vara em mim que não dá fruto, tira. Vírgula, para aí, ponto e vírgula. Não pode seguir direto. E limpa toda aquela que dá fruto. Aqui fala de duas árvores, né?
Duas varas, ó. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. Aqui terminou a missão da primeira vara, que não dá fruto, é ser tirado, ser lançado fora. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Esse limpa, aqui, ele é muito amplo. Veja bem, Pai, eu desejaria muito pregar o teu evangelho, mas eu caí em pecados. Eu pequei contra ti. Aí o que diz a palavra? Filhinho, eu escrevo essas coisas para que não pequeis, não é? Mas se porventura pecaste, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, né? E tem mais um, ainda diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso está ligado aqui, ó, limpa o pecador, ser perdoado os pecados do pecador, porque eu quero ele me dando frutos, pregando o meu evangelho e indo em busca das almas. Ó, há 26 anos atrás, nós saímos dessa igreja aqui, dessa cidade, e fomos para Planaltina, por causa de uma só ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos, não foi? Não foi para isso que fomos para ali? Tudo está, Juninho, voltado para isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos. Nós, há 20 e tantos anos, fomos para lá por causa desse ide, dessa ordem de Jesus. Veja que tudo está ligado a essa ordem. Não fomos para ali para enriquecimento, não fomos para ali para fama, não fomos para ali para fazer trabalho de prefeitura, apesar do Senhor abrir uma porta ali, aqui ou acolá. Não, fomos ali para pregar o evangelho, é isso que temos feito. Todas as outras coisas nos são acrescentadas, não é? Por quê? Porque está ligado, ide. Aí, há 25 anos se passaram ali, Deus vai e envia Braz, Andréia e família para cá, para quê? Para a mesma coisa. Ide, pregai o evangelho, fazei discípulos. Veja como o comissionamento é a única ordem de Cristo que realmente interessa na face da terra. E todas as coisas estão ligadas a ela. O perdão dos pecados, Jesus te perdoa para isso. A cura das doenças, Jesus te cura para isso. O emprego que Jesus te dá para isso. Ou você acha que Jesus vai te dar um emprego para você se desviar, para você pecar contra ele, enriquecer e virar as costas para o ID, para o evangelho? Vocês estão entendendo aonde chega o tema da primeira festa de jovens? E quis Deus que fosse na festa de jovens. Sabe por quê? Porque esses a Bíblia chama de forte, porque diz a Bíblia que eles já venceram o maligno. Para quê? Para ganhar almas para Jesus. Ide por todo mundo. Então, esse é o comissionamento que Jesus dá. Podemos observar aqui que certamente não se limita apenas em pregar o evangelho, mas também em levar os evangelizados, né, ao batismo. Nós vimos no versículo de número 19. Volte lá, o 19, né? Portanto, ide, ensinai. O que está dizendo aqui? Ensinai, não é? Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o segundo passo, tá? Ensina e batiza. O que você vai fazer? Você vai plantar uma árvore, mas você vai regar e vai cuidar dela. Você vai dar o crescimento, viu? Você que está aí, que Deus preparou essa festa, trouxe esse tema, entenda o que o Espírito de Deus quer levar a você. Quer preparar o seu coração, a sua vida para isso. Amém? Então, aí o comissionamento ele avança para uma realidade mais ampla ainda, mais profunda. Além de evangelizar e batizar a pessoa, devemos também dar a elas os ensinamentos de Cristo, edificando-as na fé e no convívio da igreja, da obra do Senhor, da congregação do Senhor. Então, o que quer dizer isso aqui? Não existe crente sem igreja. Não é não é evangelizar somente, você viu? É evangelizar, levar ao batismo, dar o ensinamento, trazer ao convívio da igreja e formar dessa pessoa um membro da família de Cristo e um membro do corpo de Cristo. Isso é evangelizar, isso é cumprir o ID. Não é só pregar, não é só evangelizar,
é dar à árvore que você plantou todo o cuidado até que ela dê frutos para Deus. Não diz lá no Evangelho de João, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Vocês estão entendendo? Como evangelizar, como cumprir o ide de Jesus, ele vai mais além. Você pode observar que o versículo diz, no versículo 20, Rafael, de Mateus, ensinando todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Não é um simples ide, né? A gente às vezes vê o versículo e diz, então eu tenho que sair e pregar. É a mesma coisa de uma mãe gerar um filho e às vezes jogar na lata de lixo ou deixar na porta de alguém. Não vai crescer, vai morrer, vai perecer. O ide, ele vai muito além de pregar o evangelho. Tá certo? Cuidar, zelar, plantou a árvore, cultiva a árvore. Então vamos observar aqui, vamos revisar o que veio até agora, o que é cumprir o ide de Jesus. O que significa o tema ide? Primeiro, evangelizar, nós vimos, né? Segundo, batizar. Depois, dar. Terceiro, dar todos os ensinamentos de Cristo na congregação do Senhor. Ok? Isso significa fazer discípulos. Você está entendendo aonde o Senhor está nos levando? Quer fazer discípulos? Evangeliza, discipula, leva ao batismo, dê os ensinamentos de Cristo. Quando você vê, né, por exemplo, uma pessoa evangelizada, você vai dizer assim, aquela pessoa já foi evangelizada. Ela já batizou? Não. Ela já recebeu os ensinamentos da igreja? Não. Ela já tem algum cargo, já faz a obra de Deus, já dá fruto? Não, não foi evangelizada. Não foi evangelizada. Fazer discípulos, não fez discípulos. Não fez discípulos, não evangelizou, irmãos. Evangelizar é deixar a pessoa evangelizada. Você quer ver o exemplo de uma pessoa evangelizada? O Braz e a Andréia, né? Vocês que estão aqui, vocês estão evangelizados. Mas aqueles que simplesmente ouviram uma palavra, eles ouviram falar de Cristo. Já ouviram tantas vezes, na palavra de Deus, pessoas sendo abordadas por Cristo e pelos discípulos, diziam, nós já ouvimos falar até do batismo de João, mas o batismo com Jesus, batismo com o Espírito Santo, não. Ou seja, aí eles tinham que ser completados, eles tinham que ser edificados. Então, fazer discípulos. Veja bem, Jesus fez discípulos. O que aconteceu com 12 homens que Jesus chamou e formou? Olha o que Jesus fez com eles. Quando Jesus subiu, ele ainda desceu para revertir os seus discípulos, que já eram discípulos, e capacitá-los para a obra de Deus. É isso que nós estamos querendo chegar com vocês, capacitar as pessoas, através da palavra. Uma pessoa evangelizada, ela já recebeu o batismo, ela já recebeu a palavra, ela já foi batizada no Espírito Santo, já desenvolve um ministério dentro da igreja, aí você fez discípulos, você fez um discípulo, amém? Não vamos, já chega da gente ganhar almas, né, entre aspas, e simplesmente não cuidar. É a mesma coisa da mãe gerar o filho e não amamentar. Você viu agora há pouco? A mãe, né, correu ali fora para amamentar a criança. Então assim é fazer discípulos. Então, outra coisa interessante, a questão igreja. Existe muita gente que acha que não é necessário a igreja para ser discípulo de Cristo, para ser crente, para ser cristão. O que diz ali, por exemplo, meus amados irmãos, em Hebreus 10, 25. Tem gente que acha que não precisa da igreja. Olha aqui, ó.
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Muita gente hoje está deixando a congregação, isso não é daquela época só não. Desde aquela época já existia gente abandonando, hoje nós chamamos esse povo os desigrejados. Observa o quão o ide de Jesus, o fazer discípulo, ele é profundo, ele vai muito além. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. A igreja, ela é fundamental, essencial e indispensável para o discípulo, para aquele que foi evangelizado e para o evangelizador. Tem pessoas que dizem, a igreja sou eu sou a igreja. Gente, Jesus vem buscar a igreja, ele vai ficar aí batendo no peito, mas eu não sou a igreja, ele vai buscar a igreja. Pastor, é o templo? Não, é a igreja, é um corpo, não é o individual somente. Não é? Por exemplo, o desigrejado, que não tem igreja, o que diz a igreja sou eu. Como é, aonde é que ele está em comunhão com quem? Por exemplo, ele entrega o dízimo aonde? Já não dá nem sequer para obedecer uma simples ordem de Cristo, não é? Aonde ele entrega o dízimo? Aonde ele toma a Santa Ceia? Se ele disser, pastor, eu tomo a Santa Ceia numa igreja ali, outra acolá, ele já está, no mínimo, sendo um usurpador daquilo que os outros edificam. Por exemplo, as pessoas que entregam o dízimo na igreja e tem os bancos, som, tudo que a igreja tem, né? É porque mantém com os dias. Aí chega um que não dá, não chega, usa os bens daquele outro ali, usa os bens daquele que entregou o seu dízimo, que cuidou, que zelou, é um usurpador do poder dos outros, um usurpador dos bens dos outros. Você já está entendendo que não dá para ser um desigrejado? Então, e de fazer discípulo significa o quê? Que nós vimos aqui na congregação. A gente pode observar ali em Atos, capítulo 5, versículo 2, a forma com que a igreja nasceu. Não é assim que a igreja nasceu a ermo, assim, não. É a maior organização da face da terra. É tanto que já foi perseguida, queimaram cristãos, queimaram bíblias, mataram crentes, fizeram de tudo, mas ela é tão organizada que não acaba, que não diminui, só aumenta. Olha aqui, Atos 5, 2, e reteve parte do preço, não é esse, é isso aqui, Atos, perdão aí, deixa eu voltar aqui, 5,42, meu filho, 5,42. E todos os dias no templo, aqui é a característica da igreja quando ela nasceu, no dia que Pedro fez discípulos. Como é que foi que o apóstolo Pedro, aquele que Jesus entregou à igreja, fez discípulos? Olha aqui, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Cristo. Aonde é que eles serviam a Deus? Só em casa? Na rua? Não. No templo. Ensinava no templo. Assim a igreja nasceu. Por que é que alguém quer se fazer igreja mudando totalmente os conceitos de igreja? Andando por aí. Fazer discípulo, irmão, é uma igreja, é uma organização. Ali tem Santa Ceia, ali tem congresso de jovens, ali tem congresso de senhores, de senhoras, né? Olha que congresso lindo que nós tivemos ali, domingo, final de semana passado, né? Ali tem uma organização. Por exemplo, naquela igreja tem um pastor que vai fazer o casamento, vai apresentar os filhos, batizar os filhos, vai conduzir a família. Isso é fazer discípulo até o fim, ensinando. Olha o que diz o nosso texto, amados irmãos, louvado seja, aqui diz que todos os dias no templo e nas casas, no templo e nas casas, a igreja, ela não é fora desses dois contextos. Não há como ser igreja se nós não somos uma família, o corpo de Cristo. Amém? Membro amputado, ele perde a vida. Se você tirar um dedo seu, né? Eu vou arrancar esse dedo e vou enterrar ele em algum lugar. O mês que vem eu volto, vou lá e coloco ele de volta aqui. Ele está podre, ele lá puder, saiu daqui, ele morre. É a mesma coisa do crente que quer ser discípulo de Cristo.
e não tem o convívio de igreja. Você pode ver que as almas que o apóstolo Pedro ganhou ali, eles tiveram todos os ensinamentos, diz assim, ó, de bom grado, de que receberam a palavra, né? Aqueles que receberam a palavra, está mesmo nesse texto mais adiante, de bom grado, foram quase 5.000, né? Se não me engano. Dá para encontrar esse texto aí, filho? Os que de bom grado receberam a sua palavra, né? Louvado seja Deus. Alguém puder me ajudar, eu não anotei aqui, mas me veio esse tema de Atos, as primeiras conversões. Aí, está chegando aí, né? Louvado seja o nome de Jesus. As primeiras conversões, eu acho que é Atos capítulo 2, que diz que aqueles que receberam a palavra de bom grado foram batizados. E estavam todos os dias no templo. É antes do que nós lemos. Atos 2, 41. Um pouquinho antes, né? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Não ficou por aqui, quer ver? De sorte, e perseveravam na doutrina. O que quer dizer isso aqui? Isso é fazer discípulo. E de fazer discípulo. Pedro fez discípulos de 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É desigrejado esse povo aqui? Não é. É aqueles que acham que são discípulos em casa ou nas ruas ou por aí, dizendo, não, eu sou crente. Precisa fazer parte do corpo de Cristo. Jesus vem buscar a igreja assim, não vem buscar... já foi o tempo de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Não será pregado mais no dia que Jesus voltar, não vai sair juntando mais, pregando e dizendo, volte para a igreja, não. É agora é o tempo. Louvado seja Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por que eles fizeram isso? Porque está aqui em Mateus, pode deixar aí mesmo, filho, Mateus 28, 20, versículos 19 e 20, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar ou guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Vocês estão entendendo isso aqui? Que coisa maravilhosa! Como Jesus ensinou e Pedro cumpriu, e a igreja primitiva estava totalmente dentro do plano de Deus, do projeto de Deus, assim é esta igreja aqui. Por isso o Senhor nos chamou aqui nessa noite para nos conscientizar de que é uma obra com passos, né? É um caminho que tem que dar passos, passo a passo. Ide, fazer discípulos, vai muito além de falar de Jesus para alguém. Falou de Jesus? O que diz a palavra? Se não me engano é Oséias 6,3, a parte A, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso, Oséias 6,3, a parte A? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu já estou meio careca, meio velho, mas ainda lembro da palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos. Há um processo, há um caminhar, há um tempo. Então, tenha a felicidade de dizer o seguinte: eu ganhei almas para Jesus. Cadê essas almas? Né? Eu ganhei almas para Jesus. É uma alegria quando você vê uma igreja, irmãos, pessoas ligar para você: olha, o senhor foi meu pastor, eu aceitei a Jesus, eu aprendi, o senhor me levou ao batismo, eu fui batizado, hoje eu estou pastoreando uma igreja e tal. Gente, que é gostoso, né? Isso sim é fazer discípulos. Então, ide fazer discípulos de todas as nações. Vamos lá? Louvado seja Deus. O versículo 20 é a confirmação do nome do Senhor. No final do versículo 20 aí que nós lemos. Vamos ver isso aqui, o versículo 20. No final: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que coisa interessante. Você já viu isso aqui? Você já viu que esse versículo, ele
confirma o nome Emanuel, lá de Mateus, se não me engano é 1:23 ou é 2:23, não, 1:23, Mateus 1:23, o que diz? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Depois de morto, ressuscitado, ele repete o nome dele lá no versículo de número 20. Eu estarei convosco, eu serei Emanuel para vocês até o fim da vida de vocês. Até a consumação do século eu serei Emanuel. Ide, pregai o evangelho. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Você pode acreditar nessa promessa. É uma promessa que foi feita por Jesus Cristo, renovada pelo Filho de Deus glorificado, e se cumpre até a consumação do século. Jesus está com aqueles que faz discípulos. Jesus está com aqueles que cumprem a ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho, é uma parte, pregar o evangelho é muito importante. Quando Jesus deu o comissionamento para os seus discípulos, pregai o evangelho, ele ainda não era o Jesus glorificado, tá? Estava no corpo de homem, mas quando ele dá o comissionamento, ele não diz mais só pregar o evangelho, diz agora vocês vão fazer discípulos. Vamos dar um passo, vamos aprofundar mais. Você já tem pregado o evangelho? Amém? Então agora vamos começar a fazer discípulos, vamos ensinar esse povo, vamos levar eles para a palavra, vamos levar eles ao batismo, vamos levar eles todo o conceito bíblico como Paulo fez. Paulo já perto de sua morte diz, olha, eis que eu vos dei todo o conceito de Deus. Tudo que o Senhor me ensinou, eu passei para vocês. O que eu recebi, até no dia da ceia, diz, o que eu recebi do Senhor, eu também passei para vocês. Nós temos tantas coisas de Deus. Para fazer discípulo, nós temos que entrar nas casas, nos becos, nas ruas, arrastar realmente e dar condições daquele que foi evangelizado, também evangelizar. No dia que o discípulo que você fez, no dia que o evangelizado que você evangelizou, estiver evangelizando e fazendo discípulo, você fez discípulo. Amém? Portanto, ide, fazer discípulo de todas as nações. Amém? Que Deus abençoe, parabéns pela festa. Nós vamos passar agora para o irmão Braz, para o pastor Braz, está fazendo o encerramento, né? Amém?